Alô, amigos pioneiros de Palmas, voltamos com a história fantástica do nosso pioneiro de Palmas, Antônio Luiz Coelho. Doutor Antônio, chegou o momento de estar em Palmas, mas antes você teve um trabalho junto ao Íris, lá em Goiás, até passar para cá, não é isso? Eu cheguei em Miracema em 1975, quando eu formei como advogado, e aí eu comecei a advogar em Miracema, em 1975. E sempre envolvido na atividade política, né? E quando foi em 1982, eu fui eleito vice-prefeito de Miracema, na gestão, segunda gestão do prefeito Boanésio Moreira de Paula. Então, eleito vice-prefeito, o Íris Rezende tornou-se governador àquela época e me convidou para ser o chefe de gabinete do então senador Lázaro Barbosa, que estava assumindo a Secretaria de Minas e Energia lá em Goiás, né? Goiás. Aqui era norte de Goiás, norte de Goiás. E lá, então, eu fiquei como chefe de gabinete do senador Lázaro Barbosa na Secretaria de Minas e Energia durante algum tempo. Aliás, durante todo o mandato do então governador Íris Rezende Machado. Posteriormente, veio, e você vai ver fotografias, veio como governador Henrique Santilo. E nesta ocasião eu fui nomeado como diretor-presidente do Instituto Goiano de Administração Municipal, IGAM, no governo de Henrique Santilo, né? Pois bem, em 1988 eu deixei essas funções de presidente do Instituto Goiano de Administração Municipal e vim para Miracema. Veja bem, eu era vice-prefeito e vim para Miracema. Nesta ocasião, então, em 1988, houve a emancipação do estado de Tocantins, né? E eu fui candidato a prefeito em Miracema, né? E perdi a eleição para o hoje falecido Sebastião Borba Santos, né? E então, perdida a eleição, em 1989 eu comecei, a eleição para prefeito foi em 1988, ocasião da criação do estado de Tocantins. E então eu já advogava muito aqui para essa região, vinha despachar muito em Porto Nacional e passava aqui por Palmas, né? Que não tinha nada, evidentemente, né? Só poeira. Só poeira. E a estrada que ligava Tocantinha com aquelas 20 e tantas pequenas pontes chamadas de mata-burros, né? E Taquarussu era um caminho, né? Que a gente ia para Porto Nacional. E quando veio o governo Moisés Avelino em 1991, né? Eu fui convidado por ele para ser primeiro o auditor-geral do Estado e posteriormente o presidente da Codetins. Então, em 1991, eu mudei para cá juntamente com a equipe do governo Moisés Avelino, primeiro, segundo, terceiro escalão. E eu lembro que nós, aqui não tinha onde morar, né? Não tinha hotel São Paulo que não dava, cabia todo mundo. Então, tinha uma casa de uma conhecida lá na 51, na Arte 51, e aí o primeiro, segundo escalão, umas 20 pessoas do governo Moisés Avelino passamos a morar nesta casa. Lá estava coberta, tinha água, luz e não tinha porta nem janela e nem piso, era só rejuntado. Então nós morávamos lá, dormíamos em redes e camas, não é? E então, após isso, que as coisas começaram a melhorar, mas nós moramos lá quase que um ano neste local. Aí daí em diante, você foi novamente convocado para o governo Raul. Foi, após
o término do governo Moisés Avelino, eu mudei minha banca para cá em 1974. Você pode ver numa fotografia onde é o início do prédio e posteriormente o prédio pronto em 1994, né? E depois disso, então, fiquei advogando juntamente com meu sócio, doutor Coriolano Marinho, e quando foi no primeiro governo do Moisés, do Raul Filho, ele me convidou para ser o procurador-geral do município, que assim permaneci, né, durante os 2 mandatos em que ele foi prefeito, no caso Raul Filho, né? Essa, em resumo, é uma história que a gente tem aqui por Palmas, né? E que por isso que a gente pode contar alguma coisa, porque vivemos o início disso aqui, igual você, Tênis, também viveu. Eu tenho uma curiosidade para lhe fazer, uma pergunta muito particular. O que foi viver durante o período do governo Raul, 97? Não, o governo Raul foi 2005, 2012, né? Isso é. Então a minha pergunta é um pouquinho antes. Então foi na época do Moisés Avelino. O que foi viver naquela época, com sua família, já tinha filhos, né? Sim, sim, sim. O que foi viver naquele princípio em Palmas? Tem alguma história que você tem para contar daquela época? Essa história que eu já contei de ter morado nessa casa que só estava coberta, né? E tinha energia e água, né? E o mais, os carros atolados, né? Nas ruas de Palmas, e toda aquela poeira que era o normal e fazia parte, né? E a gente, quando tinha uma oportunidade, ia nos botecos à noite para tomar uma cervejinha que ninguém era de ferro, lógico. Agora eu vou solicitar do meu amigo que conte um pouquinho 2017 e o que o amigo pensa para o futuro de Palmas, mesmo nessa crise que nós vivemos, mas daqui em diante. O que é que você pensa sobre Palmas? Está todo mundo numa expectativa de que não só Palmas, como o Brasil inteiro, saia dessa crise e que as coisas melhorem e dias melhores venham para todo mundo. Principalmente na moralização da coisa pública. Este é o sonho maior que eu, como um brasileiro, tenho, e acredito que a maioria dos brasileiros também tem, que se limpe a política daqueles que são malfeitores e não respeitam a coisa pública. É a esperança que a gente vive. Então deixa uma mensagem para o nosso público 2017 de Palmas. Vamos sonhar, porque vale a pena sonhar com o que é bom. O Brasil vai melhorar, com certeza, e com a participação dos homens de bem. Vamos fazer parte. Essa foi a história de Antônio Luiz Coelho, um dos principais pioneiros dessa cidade. Vamos para outros pioneiros que vão sentar nessa cadeira. Até já!